Que Deus esteja conosco durante o meditar das suas sagradas Escrituras, a fim de que a nossa fé seja fortalecida, assim como a fé de Abraão foi fortalecida por meio da aprovação. Amém. Depois desse período de carnaval, em que alguns cristãos tiraram férias da igreja, da sua vida devocional, se deixando levar pelas tentações que o mundo tem a oferecer, nada mais propício do que no primeiro domingo na Quaresma, nós ouvimos os relatos da tentação de Jesus e da provação de Abraão. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o Evangelho de Marcos. É um relato bem curtinho, sem muitos detalhes, mas cheio de importância, porque trata do início do ministério de Jesus, que culminará na sua morte de cruz. O relato começa com Jesus sendo batizado por João e a Santíssima Trindade se revelando, Pai, Filho e Espírito Santo, numa só cena. E aqui é importante lembrar que Jesus não precisava ser batizado. Ele não é exemplo de batismo para nós. Afinal, o batismo de João era para arrependimento. Jesus precisava se arrepender? Não. Mas ele se colocou na fila dos pecadores para ser o homem com H maiúsculo, o representante da humanidade no que estava por vir. E o que estava por vir? A tentação no deserto. Sem mais detalhes, Marcos fala sobre a ida de Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. E por ele ser o representante da humanidade, Jesus, ele sofreria com as mesmas tentações que os nossos antepassados sofreram e caíram. Adão e Eva, lá no jardim, caíram em pecado. O povo de Israel no deserto, caiu em pecado. Nós ainda hoje caímos nos mesmos pecados. Mas por Jesus ser o próprio Deus, ele venceria as tentações, fazendo com que uma nova história fosse escrita. Agora de maneira perfeita, sem falhas ou sem quedas. E o detalhe mais importante: quem foi que conduziu Jesus para o deserto? Quem? O Espírito Santo. O mesmo que havia descido sobre ele como pomba. Foi o próprio Deus quem levou o seu filho para ser tentado por Satanás. Mas aí é fácil suportar as tentações, né? Afinal, era Jesus, o Filho de Deus, quem estava sendo provado pelo próprio Deus. É claro que ele ia vencer as tentações, alguém poderia afirmar. Contudo, se engana quem pensa que a Bíblia foi escrita apenas para relatar os fracassos das pessoas. Como se só Jesus pudesse fazer coisas boas. Jesus sim fez tudo de maneira perfeita. Mas há também bons exemplos de pessoas que suportaram as tentações com fé, com temor a Deus.
perseveraram na provação, como Abraão no relato de hoje. A fim de provar a fé de Abraão, o Senhor lhe pediu que oferecesse o seu único filho para ser sacrificado. Era o filho da promessa, que veio com tanta alegria para aquele casal. O que passou na cabeça de Abraão? O que Deus está querendo de mim? Não sei. Mas a gente sabe que ele se preparou para sacrificar o seu filho amado, Isaque. Caminhou até o local onde o Senhor havia ordenado para fazer o holocausto. Ou seja, para queimar o seu filho. E no terceiro dia, gravem bem essa informação. No terceiro dia, aproximando-se do local, Isaque pergunta a seu pai: onde está o cordeiro? Abraão responde o quê? Deus proverá. Quando chegaram ao lugar que o Senhor lhe dissera, Abraão amarrou Isaque, o pôs sobre o altar e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Então o anjo do Senhor com A maiúsculo, também conhecido como Jesus pré-encarnado, Jesus deteve Abraão e providenciou o substituto para o menino, o cordeiro para o holocausto. Nessa história nós temos pelo menos 3 belíssimas lições para esse tempo quaresmal. A primeira delas é que diante da iminente morte de Isaque, o Senhor proveu o cordeiro. O cordeiro que o substituiu. Isso nos lembra o quê? Inevitavelmente a Sexta-feira Santa. Quando o Cordeiro de Deus se fez pecado por nós, para tirar o pecado do mundo, sendo ele amarrado e sacrificado no madeiro, a fim de que nós, os que fomos substituídos, tivéssemos perdão de pecados, tivéssemos vida em seu nome, mesmo sendo imerecedores de tamanho favor. Este é o Cordeiro em quem todas as nações da terra são abençoadas. Pois como substituto de todos os filhos do homem, suportou e venceu todas as tentações, inclusive a vergonha da cruz. Este homem com H maiúsculo, abençoado, Cristo Jesus, ele permaneceu firme na provação e recebeu a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E a coroa da vida é a ressurreição. A sua fidelidade, a sua vitória e a sua vida nos são dadas por sua graça no Evangelho. O Evangelho que nos banha, que nos alimenta e que nos ensina para a vida. A segunda lição que nós podemos tirar deste relato é que o que aconteceu com Isaque no terceiro dia foi uma antecipação do que está por vir no horizonte quaresmal. A ressurreição, o viver de novo para quem já estava morto. Isaque, que estava com os seus segundos contados,
recebeu uma nova chance de viver. Representando assim o ato da ressurreição. Assim também será conosco lá no porvir. Porque o Cordeiro de Deus foi literalmente ressuscitado dentre os mortos. Como as primícias dos que dormem, para garantir que todos nós também seremos ressuscitados. E a terceira lição. Abraão suportou com perseverança a aprovação divina. E por ter obedecido à voz do Senhor, ele foi abençoado de tal forma que hoje ele é considerado o pai de muitas nações. Não pelo fato de ter muitos descendentes, mas por ser um dos heróis da fé. A carta aos Hebreus mostra o porquê de Abraão ter feito uma loucura dessas. Ele confiava que Deus ia ressuscitar o seu filho dentre os mortos. E por isso ele foi até o fim. Exemplo de confiança. Mesmo em meio às lágrimas que possivelmente caíam dos seus olhos. Ao responder ao seu filho prestes a ser morto. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E nós, que mais podemos aprender no dia de hoje? A todo momento, Deus coloca os seus filhos em prova, com o objetivo de fortalecê-los na confiança de que Deus proverá. Quantas vezes ele deixou de prover? E quantas vezes nós, ao sermos provados por Deus, deixamos de confiar nisso e caímos em tentação? E aqui é importante lembrar que nem toda tentação provém do diabo. Tiago nos diz que nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, pela cobiça que dá à luz o pecado. Tem vezes que o diabo nem precisa se esforçar para nos ver cair. No carnaval mesmo, ele fica lá de camarote, vendo tanta gente se perdendo pela sua própria cobiça. Cobiça que atrai, cobiça que seduz. Satanás deu muitas gargalhadas ao ver tantos pecados que foram cometidos por serem considerados normais, ou então considerados culturais, principalmente aqui em Recife, que tem o maior caminho em linha reta para o inferno, com toda aquela idolatria que vocês sabem que acontecem. E assim, por causa de nós mesmos, da nossa cobiça, nós queremos achar culpados quando nós caímos em tentação. Foi o diabo que me tentou e eu não resisti. Foi fulano ou beltrano que me tentou e eu não resisti. Foi Deus que permitiu que eu caísse em tentação. Eu sinto em ter que dizer isso, mas o culpado não é o diabo, nem fulano ou beltrano, muito menos o Senhor Deus, que ninguém tenta. Mas o culpado é você mesmo, quando opta em fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Em 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo escreve: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Minha gente, o problema de muitos cristãos, inclusive luteranos, é de achar que nós somos livres para fazer o que bem entendermos e está tudo bem. Onde está aquela confiança de Abraão de obedecer à voz do Senhor, mesmo que isso custe a vida do seu filho? Onde está a fé que diante da provação confia que Deus proverá a libertação? Se o Senhor nos prometeu que poderemos suportar as tentações com o seu auxílio, por que nós não buscamos esse auxílio e não nos agarramos na fidelidade de Jesus como nosso perfeito substituto para nós sermos libertos? Graças a Deus, nem tudo está perdido. No fundo, ainda é possível ouvir a voz de Jesus clamando: arrependam-se e creiam no Evangelho. Todo aquele que está unido a Cristo Jesus tem a oportunidade de recomeçar diante das quedas, diante das falhas, e se preparar para quando a aprovação vier. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, diz Tiago, sabendo que o Senhor proverá. O Senhor proverá libertação. Ele já proveu o Cordeiro, o nosso substituto. Não será diferente quando nós clamarmos: não nos deixes cair em tentação. Não nos leve para perto da tentação. E para não ficarmos desamparados no caminho agreste a Amaro, o Senhor provê o seu evangelho a cada semana para ser ouvido, para ser comido, bebido por nós, cristãos, a fim de olharmos para o horizonte quaresmal e nos alegrarmos com a nova vida que há pela ressurreição do Cordeiro de Deus. Portanto, amados, nas horas de angústia e aflição, nas tentações e na provação, confiemos que o Senhor proverá o que necessitamos. Ele não abandona os que nele confiam. Ele não abandona os que a Ele obedecem com temor. E em Cristo Jesus nós temos prova disto. Ele foi tentado, padeceu e morreu, mas venceu e ressuscitou. Tenham coragem. Ele venceu o mundo e todas as tentações para nos acompanhar com a sua graça, nos sustentar com o seu poder, a fim de suportarmos com perseverança a provação e recebemos o consolo da coroa da vida, o consolo da ressurreição e da vida eterna. Na provação, lembremo-nos, Deus proverá. Amém.